Hoje a gente vai estudar limites para funções de duas variáveis. Tá? As noções de limites para as funções de duas variáveis são análogos a que foi estudadas para as funções de uma variável. Intuitivamente falando, o limite de duas variáveis, quando x tende para x e y, é um número, é um resultado, tá? Do qual se aproxima, tá? A gente fala vizinhança, aproximação, né? Próximo de, tá? Sem, no entanto, ficar igual, tá? Então, é proximidade, tá? Indica-se essa ideia com essa notação aqui, ó. Limite de x, y tendendo a esses pontos de qualquer função envolvendo duas variáveis vai dar um resultado, tá? No caso desse L, ele diz que é contínua, tá? E se não existir aí, a gente fala que ela é descontínua aí, tá? Aí é aquele caso, né? Vai cair no indeterminado, a gente tem que sair da indeterminação, né? Não pode deixar a resposta 0/0. Então, o primeiro exemplo, ele dá a função, e ele fala que o limite se aproxima de 2 e 3. Ele pede para verificar se dá 5. Então, aqui, ó, substitui o x por 2, o y por 3, realmente dá 5. Nesse caso, a gente não vai fazer aquelas tabelinhas de aproximação, tá? A gente já vai fazer a substituição imediata, uma vez que a gente já aprendeu as propriedades aí no cálculo 1 e cálculo 2, tá? Então, como deu 5, deu um resultado, eu falo que a função é contínua neste par ordenado. Aqui um outro exemplo, 3x mais 2y, ele pede para verificar para qual limite, né, vai essa função quando tende para 1 e 2. Então, a notação, né, ó, par ordenado, 3x mais 2y tendendo a 1 e 2, vamos substituir o x por 1 e o y por 2. 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4, então tende para o valor 7, também é contínuo aí. Terceiro exemplo, ele pede para obter o valor, tá? Uma vizinhança aqui, do par ordenado 0 e x. Então, aqui, ó, 2x vezes x, ó, no lugar do y, eu vou trocar por x. E aqui, ó, no lugar do y, por x. Então, eu fiquei com 2x² dividido por 2x². Simplifica, né, gente, ó. Numerador com denominador. Então, eu tenho ponto 1. Então, também uma função que tem um resultado, portanto, ela é contínua aí. Tá? Uma observação que eu coloco, né? Lembrar que lá do cálculo 1, que o limite da constante é a própria constante, tá? Se não tiver variável aí, então, limite de 2 é 2, tá? Quarto exemplo, ele dá a função e ele pede para verificar quando se aproxima de 0, tá? Se aproxima de 0, tá? Então, vamos aí, ó, fazer a substituição, tá? Então, aqui, ó, ele pede para 0 e raiz de x, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, 0 e 0, não existe divisão por 0. Então, ele vai colocar o valor raiz de x aqui, ó. Então, vai ficar x vezes raiz de x². E aqui vai ficar x² mais essa raiz elevada à quarta, tá? Então, ó, índice expoente igual, cancela, né? Esse radical aqui desaparece. E aqui, ó, raiz de x² vai ser x². Então, aqui também, ó,
simplifica numerador com denominador, x² com x², a resposta é meio, tá? Aqui eu apresento para vocês as propriedades, as mesmas que nós vimos lá no cálculo 1, tá? As mesmas, aqui fala da soma e subtração. Então, ó, limite para mais e menos. Aqui fala da constante multiplicando o limite. Aqui no produto, ó, a divisão, aplica o limite para o numerador e para o denominador. Se tiver um expoente, ó, fica tudo elevado a esse número. Se tiver um radical, também fica raiz de toda essa expressão aqui, tá? Então, eu coloquei aí só para vocês recordarem aí. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Pode fazer direto, viu, gente? Eu tô fazendo aqui, aplicando as propriedades, mas pode já fazer direto aí, tá? Só pelo menos deixa indicado aqui, ó, os valores, né, ó, tá? Então, ó, raiz de 2, tem aluno que prefere deixar no radical, tem aluno que prefere dar em decimal. Eu peço até a terceira casa, até o milésimo aí. Aqui, ó, o quadrado, aplicando a propriedade, ó, eu coloco tudo elevado ao quadrado. Para esse ponto 1 e 3 aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 3, mais 3. Confere para mim, por favor, ó, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, ao quadrado, 81, tá? Aqui, se for uma função trigonométrica, só para vocês recordarem aí, ó, tá? Então, aqui no caso, seno de π sobre 2 é 1. Novamente, o logaritmo neperiano. Então, no lugar da variável x, 1. 1 vezes 2, 2. E menos 1. Cancela 1 com 1, né? Números opostos, vai ficar logaritmo de 2. Digita aí na calculadora ln de 2 para verificar esta resposta. Aqui, duas funções tendendo ao par ordenado 2 e 4. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. Então, 20 menos 8, 12. Aqui um outro exemplo, tá? Eu vou ampliando aí a função, vou ampliando o grau de complexidade, mas o procedimento é o mesmo aí, vocês tomando cuidado com a ordem das operações e regras de sinais aí, ó. Tá? Então, aqui ficou 1 vezes 1, aqui também, ó, vai cancelar. 1 mais 6, 7, 7 elevado à terceira, 343. Tá? Aqui o número de Euler, para este par ordenado. Então, 2 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. 1 ao quadrado, 1, mais 1, Euler ao quadrado. Digita na calculadora científica, Euler ao quadrado, para dar essa aproximação aqui com 3 dígitos aí. Outra trigonométrica, vocês treinarem função trigonométrica, tá? Então, cosseno de 2π, ou cosseno de 360, né? Só digitar aí, para já achar o resultado. Aqui envolvendo números negativos, ó, tá? Cuidado quando tem número negativo aí, tá? Bastante atenção aí, ó. Então, aqui, ó, 2 ao cubo dá 8, vezes menos 1, menos 8. 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao cubo dá menos 1, então vai ficar menos 4. 2 vezes 2, 4 vezes menos 1, menos 4, ó. Menos com menos vai dar mais. Números simétricos cancela, menos 8 com 4, nós temos aí o valor menos 4.
outros exemplos, tá? Aí também, usando a definição, basta fazer a substituição, prestar bastante atenção na regra de sinal, para chegar no resultado aí. Então, gostaria que vocês fossem confirmando, ó, tá? 5 vezes menos 1, 2 vezes 2, ó, menos 5 com menos 4, menos 9. Aqui também, o triplo de 2, mais 2 vezes 3, 6 mais 6, 12. Aqui é a mesma, só que é subtração, lá era adição, aqui é subtração, com esses números, então 3 vezes 1, 3, 2, que multiplica menos 1, é negativo com negativo, positivo. Aqui também, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, dá 4. 1 ao quadrado, dá 1. E 1 dividido por 2. Tá? Então, 4 mais 1 menos meio. Poderia fazer 5 menos meio, tá? Ou acho MMC, como vocês preferirem, ou deixa fracionário, ou dá a resposta em decimal, 4,5. O exemplo E, também envolvendo duas variáveis, prestando bastante atenção na hora de fazer a substituição. Aqui também, ó. Então, não importa a expressão, não importa se é o número de Euler, se é o logaritmo neperiano, só tomar bastante cuidado aí. Então, deixa esses propostos, depois a gente pode fazer na mesa digital ou na lousa, se a gente estiver no curso presencial. Ó, vocês vão conferindo aí os resultados dessas situações aí que estão sendo propostas aí. Para o vídeo, né, dá uma olhadinha, reescreve a expressão, tá? Principalmente quando tem potência e números negativos aí. Agora a gente parte para os indeterminados, né? Tá? Aquelas expressões lá, que quando a gente vai fazer a substituição, vai cair no tipo 0 sobre 0 aí, tá? Então, fez a substituição, caiu no indeterminado, mesma coisa, tem que se recorrer aí ao que a gente tem de conhecimento matemático para sair da indeterminação. Então, um primeiro exemplo aqui, não se assustem com a expressão, tá? Faz devagar, faz a substituição para verificar um determinado. E no caso aqui, ó, qual vai ser a saída aí, ó? Evidência, né, ó? Todas as vezes que tem letras ou números múltiplos, né, tá? A gente usa a saída da evidência. Tem outras, tá, gente? Fatoração, produtos notáveis, racionalização, divisão de polinômios. Mas aí a gente vai vendo uma de cada vez aí. No caso aqui, eu coloquei o x em evidência, ó. Na primeira, segunda e terceira parcela tem o x em comum. Nesta e nesta, ó, tem o 2 em comum, tá? Então, 4 é múltiplo de 2. Veja que quando eu coloco em evidência, ó, negativo com negativo, volta aqui no positivo. No denominador, eu fiz o mesmo procedimento, ó, x e x, coloquei ele em evidência, 2 e 2, o 2 entrou em evidência. Aí, ó, o que está fora do parênteses, x menos 2, e esse termo ficou em comum. O que está fora do parênteses, x menos 2, sobrou y mais 1, que está se repetindo nas duas parcelas. Posso simplificar, ó, numerador com denominador,
cancela, tá? Cancela. E aí a gente faz novamente a substituição e vê que a função é contínua, né? Que a gente chegou num valor, num resultado aí diferente do 0/0, tá? Aqui, um caso envolvendo raiz, né? Então, lembrando que toda vez que tiver radical, deu indeterminado, qual é a saída? Racionalização de denominadores, né? O numerador, pode ser que seja numerador aí também, né? Então, eu vou multiplicar pelo conjugado. Lembrando que o conjugado é só este sinal aqui que muda, ó. Tá? Tô destacando ele aqui, ó. É esse sinal. O de dentro não mexe, não mexe. Só nesse que tá aqui na separação das duas parcelas. O numerador eu não vou mexer. O denominador vai cair nessa diferença aqui, ó, de 2 quadrados. A menos B, A mais B. Então, pega a primeira parcela e leva ao quadrado. Pega a segunda parcela e leva ao quadrado. Automaticamente, você já elimina os radicais, né? Tá? Elimina o radical aí, ó. O numerador não mexe. Você só vai observar aí o que acontece com o denominador, tá? Então, aqui eu tirei do parênteses, ó, menos 1 mais y, a ordem das parcelas não altera, tô falando da mesma coisa. Vou simplificar numerador com denominador, ó, este ficou idêntico a este na multiplicação, pode cancelar. E aí, quando eu faço a substituição, eu acho essa resposta. 0 pode dar. Inclusive, eu deixei esse exemplo aqui, né, para vocês perceberem. 0 pode. O que não pode é o 0 dividido por 0, tá? Então, ó, outro aqui, ó, com radical. Terceiro exemplo aí, ó, envolvendo radical. Tá, ó. Então, usa a racionalização, neste caso, de numerador. Tá? No primeiro exemplo, a gente viu o denominador, esse é o numerador. De novo aqui, ó, A menos B, A mais B, cai na diferença de 2 quadrados. Sempre lembra dessa regrinha aqui, viu, gente, ó. Tá importante aí vocês da engenharia aí, ó, sempre ter esse argumento aí, ó. Viu que tem uma diferença, uma soma de parcelas, ó, raiz e raiz. Este com este tá se repetindo. Mesma coisa aqui, ó. X mais 3, x mais 3, raiz de 3, raiz de 3, negativo ou positivo. Ah, então já é a diferença de 2 quadrados. Eleva, ó, o radical, ele desaparece pela propriedade. 3 menos 3 cancela. E aqui, ó, o x eu vou colocar em evidência, tá? Ó, vê que ele apareceu aqui, o x entrou em evidência. Posso cancelar x com x. Então, ficou 1 dividido por essa expressão aqui, ó. Faz a substituição e aqui, ó, novamente racionaliza, né? Ó. Então, o fator racionalizante é o raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 dá 3. 2 vezes 3, 6. Ou deixa nessa resposta, ou me dá a aproximação com 3 dígitos depois da vírgula aí. Tá bem? Vamos trabalhar mais alguns exemplos, tá? Então, ele pede para calcular. Se for imediato, muito que bem. Se não for imediato, se cair em indeterminação, resolve para não ter a resposta 0/0 aí. Então, gostaria que vocês fossem fazendo e verificando aí, ó, tá? Independente da função, tá? Os resultados que vão sendo obtidos aí, ó. Aqui também, ó, limite para 2 funções, faz a substituição, ou fração, ou decimal. O número de Euler, tá? Lembrando que todo número elevado a 0 dá 1. Logaritmo neperiano, tá? Também
fácil. Outro LN aqui, ó. Nesse caso de fração, faz a substituição, vai dar 1/8, confere aí o resultado. Ó. Mais um de LN, faz a substituição desse par ordenado aqui na expressão. Ó. Aqui também, ó, com bastante cuidado para fazer as substituições. Tem aluno que já chega aqui, já coloca 0/0. Não, faz, tá, gente? Tá? Não usa como técnica, né? Vai dar 0. Não. Faz, porque de repente você já encontra um valor aí, né? E não precisa sair do indeterminado. Aqui, ó, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, sim, ó. Tá, ó. Vou usar a evidência. No caso aqui, ó, eu vou colocar o y em evidência, tá? E aqui eu vou colocar o 3 em evidência, ó. 3, 12 é múltiplo de 3, e aqui também, ó. Tá? Então, aí é evidência. Aí o que ficou fora o y menos 3, aqui também. Cancela numerador com denominador, tá? Ainda caiu no 0/0? Então, faz novamente aí, tá? Pra sair do indeterminado aí, ó. Tá, ó. Resolver aí pra sair do indeterminado, tá? Outra situação. Também usei evidência. Depois aqui, ó, x² menos y² é o a menos b, a mais b, tá? Cancela o que ficou de fator igual para sair do indeterminado. O caso da racionalização, tá? Vocês fazerem aí também o da racionalização. Lembrando que quando chega aqui no final, ó, tá? Para não deixar essa resposta aqui, ó, 1/2 raiz de 8, a gente racionaliza novamente, tá? Então, a observação é importante aí para a aula de hoje, aí, ó, tá? Nunca deixar a resposta como 0/0. Utilizar todos os meios matemáticos já estudados no cálculo de uma variável para sair da indeterminação. Então, vale evidência, fatoração, racionalização, produtos notáveis, divisão de polinômios, tá? Todos os recursos necessários aí, tá? Para poder sair do indeterminado. O que tem que levar em consideração aqui? Que eu tenho que chegar numa resposta, tá? Seja positiva, seja negativa, seja fracionária, quem quiser dar em casas decimais, mas o importante aí é fazer a substituição correta dos valores aí para achar as respostas dos limites aí. Então, 2 capítulos importantíssimos aí, da aula 1 e da aula 2, tanto a de função de 2 variáveis como o limite de 2 variáveis, tá? Que a gente vai aprender aí, tá bem? Aqui, ainda mais um pouquinho aí pra gente poder finalizar, ó, intuitivamente, vai valer para qualquer número de variáveis aí, ó. Então,
Se existir aí, ó, tá? Então, na hora que eu fizer a substituição aí, tem que chegar no número. Aqui eu coloco para vocês algumas situações, tá? De limites aí com 3 variáveis. Também para a gente fazer aí, resolver na mesinha digital ou na lousa aí, ó, com vocês, essas expressões aí envolvendo limites para funções de 3 variáveis aí. Então, com radical, com denominador, então, são as expressões aí que a gente utiliza, ó, o número de Euler, então, aqui com 4 variáveis, o logaritmo neperiano com 4 variáveis. Então, dá uma paradinha, confere, faz no caderno, refaz, pratica, para poder chegar aí nos resultados finais aí, ó, tá? É uma sequência, tá, gente? É uma analogia. Se você sabe fazer para 1, sabe fazer para 2, você sabe fazer o cálculo para 3 variáveis aí, tá bem? Aqui também, ó, mais alguns exemplos, tá? Ó, fazendo as substituições, ó. Depois a gente pode fazer aí detalhadamente aí, ó, na mesinha digital com vocês, refazer como tarefa, como quiz, né? Ó, tá? Sempre ele coloca, ó, se existir, tá? Ó, tá? Então, primeiro momento você faz a substituição. Deu certo? Você fica tranquilo aí, tá? Aqui exemplos com potência, ó, não esquecer no final de elevar. Aqui também, ó, tá elevado à 4ª potência, ó. Quando for logaritmo, deixar indicado aí, ó, com as casas, número de Euler também, tá? E esta é a nossa aula referente ao conteúdo sobre limites aí, tá? Fazer com bastante calma, com bastante propriedade aí, para vocês terem êxito nos resultados aí. Ok? Obrigada.